Tá ao vivo. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém com alguma dúvida. Na teoria já tem que estar ao vivo no YouTube. Então, quem chegou agora, me segue no YouTube, gente, que eu tô precisando de seguidor lá, que eu tô muito pouquinho, só tenho 50. Sendo que dos 50 deve ter tipo 20, que é minha mãe, meu pai, minha tia, meus primos, né? A produção que me segue também. Ai, meu Deus. Gente, boa noite, pessoal do YouTube. Agora eu nunca fiz uma live de dois assim. Então agora eu vou falar só com a galera do YouTube. Tá um pouco confuso isso, mas a gente vai chegar lá. Fica todo mundo tranquilo que eu vou dar um jeito, né? Mas boa noite a galera do YouTube que tá aqui comigo. Obrigada por estar aqui e por me seguir no canal. Bem-vindos à Masterclass de Inteligência Emocional. Eu tô aqui hoje para entregar para vocês um conteúdo que eu nunca entreguei antes da forma com que eu vou entregar, né? Quem me segue nas minhas redes sociais sabe que eu entrego muito conteúdo de valor lá. Eu não economizo mesmo, eu entrego. Eu pego as coisas que estão acontecendo comigo, o que eu tô sentindo, e eu transformo isso em posts, eu transformo isso em stories, porque eu sempre gosto de me usar de exemplo e de tentar transformar a vida das pessoas um pouquinho melhor, né? Eu acho que é para isso que eu tô aqui, para isso que eu faço o que eu faço, né? Então, sejam muito, muito bem-vindos. E eu vim aqui hoje para contar uma coisa para vocês que eu nunca falei antes, né? Mas antes disso, eu quero agradecer o tempo de vocês. Depois eu vou dizer por que eu tô agradecendo o tempo de vocês, né? O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, né? Então, se você pegou o seu tempo e você veio até aqui comigo, eu quero te agradecer. Porque eu sei que a gente é muito corrido, tem um monte de gente fazendo live por aí, tem um monte de guru de internet prometendo um monte de coisa que não cumpre. Então, se você veio até aqui, se você tá aqui comigo, é porque você realmente confia no que eu tô falando, você gosta do meu conteúdo. Então, eu tô muito feliz por isso, para começar. Mas então, vamos lá, né? Então, obrigada por chegarem até aqui comigo, né? E eu resolvi chamar todo mundo aqui pra contar uma coisa que ninguém nunca contou, tá? Como vocês vão fazer pra, de uma vez por todas, aprender a lidar com essas emoções que vêm pra você. Roberta, que emoções são essas, né? Ansiedade, medo, estresse, tristeza, frustração, angústia. Eu vou ensinar vocês a lidar com isso. De fato, eu vou colocar uma técnica aqui que vocês vão aprender como que a cabeça de vocês funciona, como que isso tudo acontece. Então, vocês vão aprender a lidar com as emoções de vocês. E isso é a base, pra mim, de tudo que acontece na nossa vida. Você aprender a lidar com os sentimentos que vêm é a base pra você poder tanto se relacionar, quanto poder ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, a gente vive em comunidade, a gente tem que aprender a se relacionar, e a gente tem que aprender as coisas como que a gente funciona, né? Por exemplo, você estoura, você é daquela pessoa que estoura e depois você nem se lembra o que aconteceu depois que você estourou? Então, gente, eu também vou ensinar você a não estourar. Ah, Roberta, não dá. Dá sim, e é cientificamente comprovado, e eu já fiz isso com muita gente, né? Então, sempre que você estoura, vem aquele arrependimento depois, né? E esse arrependimento é muito ruim, porque o nosso cérebro funciona de uma maneira que eu vou contar, que a hora que você estoura, você não tá 100% consciente, você está reagindo a uma emoção e não respondendo conscientemente a ela. E aí, nessa hora, a gente fala o que a gente não deve, sempre falamos o que não devemos, magoamos pessoas que a gente gosta, porque você tá tão tomado por aquilo que você não sabe exatamente o porquê daquilo, por que você reagiu daquela maneira, né? Muitas vezes a gente nem se lembra o que a gente fez. A gente não lembra por que a gente estourou. Aliás, a gente até lembra o porquê que a gente estourou, mas a gente não lembra direito o que a gente falou, a gente não lembra direito como foi. Às vezes pedem pra você contar como é que foi quando você estourou e você não sabe, né? E bem provavelmente você não gosta dessa sua reação,
né? Você gostaria muito mais de ter reagido de uma outra maneira, né? Então eu sei que muitas vezes você pensa, putz, eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar, eu quero aprender a responder aquilo de uma forma em que eu não, que eu não magoe quem tá comigo, quem tá ouvindo aquilo, e da mesma maneira, você quer reagir, responder aquilo, né, e não reagir de uma forma em que condiza com o que você quer ser. Quando a gente tem essa, quando a gente estoura desse jeito, a gente não tá, a gente não condiz provavelmente com o que a gente quer ser, né, com quais são nossos valores, com nossos princípios. Sempre rola esse arrependimento. Então eu sei que você quer mudar e que provavelmente isso não te leva a nada, né? E essas emoções, essas reações das emoções que vêm, elas muitas vezes elas impedem você de evoluir, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Atrapalha você para você se relacionar com a sua família, filho, filha, sogro, sogra. Acontece muito também, a gente tem que ter muitas vezes o sogrão, a sogrona, né? Trabalho, trabalho a gente trabalha muito em equipe, né? Então, e principalmente agora, com toda essa história de pandemia, todo mundo mais trancado. Agora, graças a Deus, estamos melhorando, né? Graças a Deus. Mas isso tudo pega muito, né? Isso tudo. Então, acaba que a gente magoa quem a gente ama ou quem a gente convive, né? E mesmo assim, você sabendo que você não gosta dessa reação, você não consegue mudar isso sozinho. Porque você ainda não entendeu cientificamente como que a sua cabeça funciona. Então, aquela reação que vem, ela é uma reação automática do seu corpo, é uma forma de sobrevivência. Então, eu vou te ensinar a não ter mais ela. E é um fato, funciona. Então, existem geralmente algumas coisas que as pessoas fazem quando a emoção vem e quando você reage de uma forma que você não gosta, né? Ou a pessoa estoura e aí ela faz tudo aquilo que eu acabei de falar agora, ou a pessoa ela vai se encolhendo, ela se paralisa, ela se fecha, ela vai se afastando das pessoas, isso acontece muito, né? Então, geralmente, são essas duas coisas que a gente faz. Então, se você não é a pessoa que estoura, você provavelmente é a pessoa que se fecha, que foge daquela situação, que não quer mais estar naquele lugar, que não quer mais conviver com aquelas pessoas, em vez de você compreender, aceitar aquela emoção e responder ela de uma forma que você não tenha que começar a se afastar do mundo, né? Então, existe uma técnica para lidar com isso. É simples, é uma técnica e eu vou ensinar vocês qual é essa técnica. Agora, provavelmente você tá pensando assim, Roberto, isso é impossível. Você não vai conseguir em uma live de mais ou menos 1 hora, sei lá, que a gente vai ficar aqui hoje, me ensinar como é que eu vou conseguir fazer isso. Porque eu nunca consegui, eu já tentei, eu já acompanhei, eu já tratei. E isso nunca resolveu, né? Eu nem sei o que acontece comigo quando a emoção toma conta de mim. Mas, no final dessa live, dessa master, que, como eu já falei, não vai durar muito, eu vou dar para quem é de fato interessado, para quem realmente quer aprender, para quem realmente quer estar aqui, eu vou dar 2 presentes. Então, vocês ficam comigo que vocês vão ganhar 2 presentes, assim, de mão beijada, um conteúdo maravilhoso. Vocês vão ganhar 2 coisas para quem ficar comigo até o final da live. Por que eu só vou dar isso no final da live? Eu poderia dar agora? Poderia, mas eu não vou. Porque eu só vou dar esses presentes para quem tá realmente aqui comigo, para quem tá realmente interessado e para quem realmente quer. Porque isso demorou muito para eu chegar nessa fórmula, nesse método. Eu estudei muito para estar aqui. Então eu quero dividir, mas com quem realmente tá afim de colocar esse negócio em prática. Pra quem não tá afim, não serve. Então, e aí agora você deve estar pensando assim, mas por que eu vou confiar em você, né, Roberta? Por que você, pra vir me ensinar uma coisa que eu nunca aprendi, né? Por que você vai me ensinar como é que eu vou controlar as emoções que não condizem com a pessoa que eu quero ser, né? Gente, eu tô aqui, eu gostaria muito que você aprender a controlar suas emoções fosse uma coisa mágica, assim, né? Tipo assim, pá!
Amanhã aprendi. Não é, não tem mágica, tá? Isso daqui é o resultado de um trabalho muito comprido que eu fiz. Eu já estou há mais de 10 anos estudando sobre o tema, sobre inteligência emocional, sobre psicologia da positividade, sobre neurociência. Eu já fiz vários cursos de coach. Às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, Roberta, mas você é coaching do quê? Eu sou coach do que eu quiser ser hoje em dia, porque eu já fiz o curso, o inicial, o principal, o outro curso, já fiz o de relacionamento, de carreira, então, isso não vem do dia pra noite, isso não vem de graça, tá? Então, são 10 anos de estudo pensando nesse tema. Eu já tenho mais de 2.000 horas de atendimento de coaching um a um, né? De coaching presencial. Eu tenho mais de 5.000 pessoas que eu já treinei. Pra quem não sabe, eu faço um treinamento. Eu geralmente eu tenho duas linhas de trabalho, né? Eu trabalho ou presencial, um a um, ou eu faço um trabalho em empresas. Então, onde eu treino empresas, onde eu treino equipe, eu faço construção de equipe e eu treino muita gente. Então, eu tenho mais de 5.000 pessoas que eu já treinei em sala presencialmente. E isso é uma bagagem que você vai adquirindo e que eu fui somando para construir isso daqui que eu vou entregar hoje para você. Então não vem de graça, né? E não é mágica, é fruto de trabalho. E para você botar isso em prática, você também vai ter que fazer esse mesmo trabalho, né? Não dá para fazer o negócio do dia para noite acontecer, isso não vai rolar. Então vamos lá. Só para contar um pouquinho de por que você vai me ouvir nessa hora aqui, né? Pra quem não sabe, eu fui morar em Londres, eu fiquei 8 anos na Inglaterra e eu me formei lá pela Greenwich University. Eu era a única brasileira do meu curso, então essa bagagem que eu tenho, pelo menos do meu ano, só eu de brasileiro tem. E eu tenho mais de 20 cursos de todas as especializações entre coaching, neurociência, inteligência emocional, psicologia da positividade, como ter uma mente otimista. Eu me formei pelo ICI, quem entende um pouco de coaching, é a melhor escola que existe no Brasil de coaching. Eu sou membro da ICF, que é a International Coaching Federation. Eu fiz o meu curso principal de inteligência emocional pela Six Seconds, que é o maior órgão de inteligência emocional do mundo. Então, é uma bagagem de muito conteúdo, né? Eu estudo bastante, eu tô sempre estudando. E eu viajei para mais de 37 países diferentes nesse tempo em que eu morava em Londres. E depois que eu voltei pro Brasil também continuei viajando, eu amo viajar. E eu sempre fui muito interessada nessas viagens que eu fiz, na forma como as pessoas se relacionam, como elas convivem, como elas se expressam, como elas interagem. Eu sou muito curiosa, quem me conhece sabe, eu sou muito curiosa de gente. Então eu tô sempre perguntando, eu tô sempre querendo saber, eu tô sempre tentando ver, tentando fazer parte do, do real ali, né, do que acontece. Ó, gente, só pra quem tá aqui no Insta, daqui a pouco eu vou ter que cortar aqui, porque eu não posso ficar muito tempo nesse de cá. Então vocês não querem migrar lá pro YouTube, porque no YouTube vai ter a live inteira. Então quem tá no Insta, por favor, gente, quem chegou depois, vamos lá pro meu canal do YouTube, me segue lá que eu tô querendo seguidor, que eu tô com muito pouco e o YouTube não gosta de mim, porque eu tenho pouca gente. O link tá aqui fixado, então muda lá pro Insta, pro YouTube, desculpa. Vamos sair do Insta e vamos todo mundo lá pro YouTube. Eu tô vendo que tem tipo 21 pessoas aqui ainda que estão. Quer ler uns comentários? Tá aí, ó. Aonde que eu leio, gente? Tá aí na tela, do lado direito. Ah, tá bom, ó. Boa noite, pessoal. Cadê? Aqui, ó. Ah, agora sim. Bom, vamos lá pro YouTube, que lá que vai ter a live inteira, tá? Então quem tá aqui no Insta, clica nesse link aí de baixo e muda lá pro YouTube, que daqui a pouco eu vou desligar aqui no Insta. Bom, então voltando aqui, todos esses países que eu viajei, isso me trouxe uma bagagem muito grande de pessoas, né? Sempre, quando eu morava na Inglaterra, eu tinha muito tempo a faculdade lá te dá muito tempo de férias. Então, pros lugares que eu ia, eu ficava geralmente muito tempo. Tipo, eu ficava um mês de férias, era bom, hein? Ficava tipo 45 dias de férias.
Então eu sempre ia me integrando muito naquela forma das pessoas viverem, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes formas de vida. E isso tudo me trouxe uma bagagem muito grande de gente também, né? E me transformou bastante no que eu sou hoje, né? Eu tenho uma visão muito ampla hoje em dia do que é o mundo, né? Não tanto, tem gente que tem muito mais, mas espero melhorar. Mas então, todo esse estudo de comportamental que eu fiz, né? Que o que eu faço é comportamental, também acrescentou muito com essa história de todas essas viagens que eu fiz, né? Então, agora, com tudo isso, o que eu fiz, né? Eu peguei toda essa bagagem, todo esse conhecimento, todas essas viagens e essa cultura, e tudo isso que eu tenho de hora de atendimento, de pessoas treinadas, e aí eu coloquei tudo isso dentro de um formatão ali, e que eu já apliquei em muita gente, e que dá certo, e que funciona. Então, bora lá pro YouTube, quem tá aqui no Instagram, que agora eu vou te mostrar tudo que você pode melhorar na sua vida a partir disso que eu vou te contar aqui hoje, né? Pelo fato de eu gostar de gente, de eu me interessar muito, de eu perguntar, de eu querer saber como cada um funciona, essa técnica, ela funciona para muita gente diferente. Eu tenho depoimentos de gente que já fez isso, desde adolescentes de 14, 15 anos, que depois eu vou mostrar aqui pra vocês, até gente de 60, 70 anos, porque o negócio funciona de verdade, entendeu? Então, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu entrego muita coisa bacana, eu entrego muito conteúdo bacana, mas nunca da maneira com que eu vou fazer aqui hoje pra vocês. Então fica comigo que essa massa vai ser, ou espero que já esteja sendo, única. Eu vou te dar o passo a passo de como você vai finalmente aprender a responder e a não reagir às emoções que chegam pra você. E como que você vai fazer pra você usar isso a seu favor, né? Então eu vou contar o que são as emoções, como que ela chega pra você, como que ela funciona na sua cabeça, como você vai entender um pouquinho do caminho dela, né? Então com isso você vai conseguir realmente, de fato, aplicar isso na sua vida e ver real mudança, porque o que interessa pra mim é que você veja real mudança naquilo que eu vou te contar. Gente, deu algum problema aqui nisso aqui, ó. Desculpa, gente, que aqui na live que não acontece assim, né? Ó, aproveitando que deu um pepino aqui. Hã? Comentários. Aproveitando que deu. Mas bota mais pra cima o comentário, então. Tenho, tá no começo. Mas acho que mais pra frente. Ó, boa noite, fiatona do meu amigo. Cadê? Bota mais pra baixo. Mais. Olha lá, gente, já tem uma galera aqui, hein? Ai, que legal! Pede pro pessoal curtir agora. Eu fiquei sabendo que quem tá no YouTube, se curtir a live, eu ganho também mais relevância, né? Meu sininho fica melhor e vocês conseguem ver mais conteúdo meu ali. Então, pra quem quiser me ajudar, então faz isso daí também. Bom, então, voltando aqui, quem já tá comigo no Insta sabe que eu entrego muita coisa, mas dessa maneira não. Então eu vou te contar de fato como é que você vai fazer pra colocar isso na prática, né? E eu vou dar, a faca e o queijo na sua mão pra você poder aplicar isso daqui que eu vou te ensinar no seu dia a dia e pra você poder aprender a usar as suas emoções como um recurso positivo, como alguma coisa do bem, porque não existe pra mim emoção boa ou emoção ruim. Todas as emoções que vêm, elas têm algum motivo pra estar vindo e algum ensinamento, alguma coisa que você pode tirar delas. Então eu vou te dar isso pra você poder pegar essa emoção que veio, mesmo que seja, Roberta, mas ansiedade, tem alguma coisa boa? Tem. A gente tem que ter um pouquinho de ansiedade, a gente tem que ter um pouquinho de estresse pra gente poder ser produtivo. Sem estresse, sem ansiedade nenhuma, a gente não produz nada. A gente fica paralisado.
Então, todas as emoções que vêm, elas têm algum significado. A gente tem que aprender a colher elas e usar isso a nosso favor. Então, você vai conseguir alavancar os seus resultados, porque você não vai deixar com que as emoções te paralisem, né? Consequentemente, você vai aprender a construir relacionamentos mais fortes, mais concretos e mais duradouros. Porque quando a gente tá sempre reagindo àquelas coisas que vêm pra gente, as pessoas não querem estar junto com a gente. Você vira uma pessoa que ninguém quer estar do lado, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então isso daí sempre acontece, né? E você vai entender, a galera que estoura, você vai entender por que você estoura. Por que que isso acontece com você, né? O que que acontece com a sua cabeça quando você estoura? Por que que você mal se lembra do que você faz, né? Então, gente, a emoção, ela vem. A gente não. Tem muita gente que acha que, pra eu ter uma inteligência emocional desenvolvida, eu preciso. Eu não vou sentir a ansiedade, ou eu não vou sentir a raiva. Não, isso daí é mentira. A emoção vem, a gente não controla isso, né? E aí, no final da live, eu ainda vou dar mais uma oportunidade pra quem tá aqui comigo de evoluir um pouquinho mais ainda em um caminho e avançar um pouco mais perto de mim. Mas só vou falar disso mais pra frente, pra quem tiver real interesse e pra quem estiver aqui comigo e pra quem quiser ficar. Então, eu vou te mostrar como isso pode ser aplicado por qualquer pessoa, contanto que a pessoa queira. Porque eu aposto que você deve estar se perguntando, mas gente, será que isso serve pra mim? Né? Ai, Roberta, isso que você veio me falar, é bom demais pra ser verdade. Bem provavelmente você tá pensando nisso, né? Porque você provavelmente já entrou em várias lives, provavelmente já te contaram um monte de coisa, que provavelmente não deu certo. E aí você tá, mas por que o da Roberta vai dar? Então, eu vou te mostrar, de fato, né? Quem me segue sabe que eu gosto de mostrar com exemplos reais. Então, eu queria colocar vai ser da Cleo, mas segura um pouquinho, só prepara ele aí. Mas eu vou começar com uma história que eu amo. É uma história linda de superação, feita através de inteligência emocional, de uma cliente minha. Hoje em dia, ela tem 16 anos, tá? Então, uma adolescente de 16 anos conseguiu, provavelmente, se a adolescente de 16 anos conseguiu, você também consegue. Quando a gente começou o nosso trabalho junta, ela tinha 14 anos, tá? E a gente já terminou o nosso trabalho já tem algum tempo. O nome dela é Chloe. Eu sou muito, muito orgulhosa dela. Ela, pra mim, é um caso muito bacana de superação. Ela mora no meu coração, inclusive, porque ela tá sempre falando de mim. A Chloe é maravilhosa. Bom, vou contar um pouquinho a história dela. A Chloe, ela tinha um sonho. Ela queria ser uma atleta de alta performance, tá? E ela pratica hipismo. É um esporte que eu também pratico. Aqui atrás pode ver, ó. Cavalo, só penso em cavalo também. A Chloe, ela tinha um sonho, ela queria ser atleta de hipismo, que é um esporte, e ela queria ser uma atleta de alta performance. E aí, o que acontecia com ela, né? O hipismo, pra quem não sabe, é um esporte que não aceita erro, tá? É um esporte que ele é muito duro, porque a gente faz salto, então se você derrubou um daqueles obstáculos ali, não tem volta. Não é que nem em futebol, que você tomou um gol, você pode voltar lá e aí você faz mais 2 gols no outro time e você vira o jogo. Em hipismo não tem virar o jogo. Errou, já era. Ou você vai torcer pros outros errarem também, o que não é uma coisa muito produtiva, né? E nem faz bem. Então, é um esporte que não aceita erro. E fora isso, é um esporte que realmente pode machucar. Diferente de vários outros, você pensa assim, Roberta, tênis também machuca. Machuca, você pode ter uma contusão, você pode estourar um ligamento, você pode quebrar uma perna, você pode ter bursite, né? De quem joga tênis tem muito problema de ombro e de joelho. Agora, hipismo não. Hipismo, se você toma um ponto na cabeça, cai você e seu cavalo, você pode machucar de verdade.
né? É um esporte mais parecido, tipo, com ciclismo, com esses esportes mais radicais, assim. Então, tudo isso, pra quem é atleta de hipismo, passa pela sua cabeça, né? A gente tem muito, nossa, será que eu vou me machucar? Quando tô em prova, eu tenho um ritualzinho lá, eu sempre peço, olha, gente, Deus, por favor, eu não quero nem me machucar e nem machucar o meu cavalo. Eu sempre penso nisso. Então, é um esporte que você tem que estar com a cabeça muito alinhada. E tem uma outra coisa, não depende só de você. Depende de um animal de 600, 700 quilos, que também tem o dia bom, o dia ruim, que também pode assustar com alguma coisa, que também pode olhar algum obstáculo de maneira diferente. Então é um esporte muito técnico e muito duro, não aceita erro. E a Chloe, ela tinha esse sonho de ser uma atleta de alta performance, mas ela tinha, o que já é muito difícil na equitação, no hipismo, mas ela tinha mais um fator muito importante. Ela queria fazer isso em tempo recorde. Porque ela, como ela tinha 14 anos na época, quando a criança está crescendo, tem as categorias de base. E as categorias de base tem tal prova, tal altura que aquela criança tem que tá saltando. E a Chloe começou muito mais tarde do que todas as adversárias dela. Então ela tinha que fazer isso em metade do tempo do que as outras pessoas normalmente fazem. Então quem monta sabe o quão difícil que é. E a Chloe tinha essa meta aí dela. E assim como muita gente, ela tinha todos os problemas dela. Ela tinha as dores dela, né? Ela tinha ansiedade, né? Quando ia ter prova, ela ficava ansiosa, desde assim, da noite anterior, ou talvez da semana anterior. Ela tinha medo, porque ela tava fazendo uma coisa num tempo. Eu falava, calma, Chloe, você tá fazendo num tempo muito curto, né? Era o dobro do tempo do que todo mundo tava no dobro do tempo dela, né? Ela tinha uma pressão muito grande dela, que ela se colocava uma pressão muito grande, ela se cobrava muito, porque a família toda dela mudou o estilo de vida, eles mudaram de casa, mudaram a colher de escola para ela poder montar, para ficar mais perto da Ibra, porque ela estudava muito longe, morava muito longe, era muito difícil a vida de atleta dela. Então, todo mundo abraçou essa ideia dela, e isso tudo se transformou numa pressão muito grande que ela colocava nela mesma, né? E todos esses sentimentos que ela tinha, de ansiedade, de medo, dessa pressão, do quanto que ela queria chegar onde ela tá, onde ela deveria chegar, isso, todas essas emoções não ajudavam ela, né? Não iam a favor dela, não jogavam a favor, jogavam contra. E sempre que a Chloe ia competir, acontecia um negócio que eu falava que a gente até no final deu o nome do modo pânico. O que era o modo pânico? Ela entrava na pista, né? Pra quem não sabe, você tem um percurso que você tem que fazer ali, e ela no meio do caminho, qualquer coisa que desse errado, ela já entrava nesse modo pânico, e aí a Chloe, ela mal lembrava do meio pro final da pista, e era muito ruim pra ela, né? Muitas vezes era ruim, ela nunca tinha um resultado muito bom, e era muito engraçado, porque não era nem por falta de coragem dela, né? Ela tinha muita coragem, sempre teve muita coragem, ela sempre foi muito. A Chloe é muito raçuda. E nem por falta de técnica, às vezes, mas era porque a cabeça dela não. Cada vez que esses sentimentos vinham, a cabeça dela não ajudava ela, né? Porque ela já sabia que ela ia entrar no modo pânico, por exemplo, e aí que ela entrava mesmo no modo pânico. Até que chegou um dia que ela resolveu dar um basta, ela falou, gente, assim não vai dar. E aí ela e a mãe dela vieram conversar comigo e pediram pra eu ajudar ela, né? Elas me contrataram pra gente fazer um trabalho juntas e pra que eu pudesse aplicar na Chloe todo esse meu conhecimento de inteligência emocional, tudo isso na vida dela. E a gente fez esse trabalho e o resultado dele eu vou deixar aqui pra ela contar pra vocês. Então, dá pra colocar o vídeo da Chloe aqui? Gente, eu choro quando eu escuto esse vídeo, porque eu fico tão emocionada. Que a Chloezinha é linda. Ela é um orgulho pra mim. Tá sem áudio, eu acho. Não sei não, Ali. Olá, eu me chamo Chloe Tanzili, eu tenho 16 anos e eu salto pré-júnior, 1,30,
no hipismo. Eu comecei o hipismo faz uns 4 anos, 4 anos e meio, e eu entrei com o objetivo de fazer categoria de idade, então eu queria ser uma atleta de alta performance num tempo recorde, que normalmente você faz categorias 2 anos cada altura, e eu não tinha esse tempo, e eu queria seguir a minha categoria. Eu sentia muita pressão, especialmente quando eu entrava em campeonato, eu sentia muita pressão de fazer tudo certo, de conseguir, de competir. E isso foi trazendo para mim o que a gente chamou de modo pânico. Que eu entrava nas pistas e eu entrava num estado de desespero, de pânico realmente. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não conseguia pensar, eu não conseguia fazer nada. Aí eu vi que, tipo, isso não era legal e não ia conseguir me levar pro jeito que eu queria estar e para um patamar no hipismo que eu queria. Não ia dar certo. Foi aí que eu comecei a Roberta. Com ela a gente começou a tentar processar tudo que estava acontecendo na minha cabeça, usando técnicas de inteligência emocional e para entender como é que minha cabeça funcionava, o que estava acontecendo e como resolver esse meu problema. Que eu entrava na pista, não conseguia pensar, eu travava, congelava. E aí, usando várias técnicas e com bastante trabalho, a gente conseguiu chegar e fazer técnicas, mini fórmulas para mim, que me levavam a superar esse modo pânico e usar as minhas emoções de um jeito bom e não deixá-las me paralisarem, que elas eram, na verdade, positivas e que eu conseguia contornar elas de um jeito negativo para que elas me ajudassem, ao invés delas me paralisarem. E aí a gente usou várias técnicas e eu consegui aprender a lidar com os meus sentimentos e usar eles a meu favor. Aí hoje em dia eu cheguei no nível que eu tô, consigo ter vários resultados, eu consigo entrar numa pista, ficar calma, ficar tranquila e saber que vai dar tudo certo. E isso foi graças a Roberta. É isso, obrigada. Não tem o vídeo da... Tá, tem mais aquele das... Bota... Gente, calma, eu só quero botar mais um pedacinho, que são as fotinhos da Chloe linda. Bota aí, rapidinho. Aí, ó, é a Chloe com o cavalo principal dela hoje, tem a Chloe na premiação, isso aí foi a semana passada que ela ganhou um campeonato que teve na hípica, aí ela pulando um outro cavalo dela, e tem ali ela num outro campeonato bem grande que chama Indoor, que ela também ganhou. Então, o que é muito bacana disso, né? Chloe, você mora no meu coração. O que é muito bacana... Ah, e obrigada por ter mandado esse vídeo maravilhoso. A primeira vez que eu vi, eu choro com você. Sou muito orgulhosa. Mas o que é o mais bacana disso, né? A Chloe, ela aprendeu a lidar com as emoções dela e ela aprendeu como que a cabeça dela funciona. Porque cada cabeça funciona de um jeito. Então, quando ela fala que ela criou a formulazinha dela, é o que funciona pra ela. Às vezes o que funciona pra ela não é a mesma coisa que pode funcionar pra mim, né? Então, ela aprendeu a se concentrar, ela aprendeu a pensar positivo, que é uma coisa que você aprende, e ela aprendeu a funcionar em alta performance. Agora, o que é o mais legal disso, né? A Chloe aprendeu isso quando ela tinha 14, 15 anos, isso ela vai usar pro resto da vida dela em tudo que ela for fazer, né? Ela não vai sentir só angústia, ansiedade, medo, estresse só no hipismo. Ela vai usar isso, ela vai sentir, ela vai experimentar essas emoções em várias situações da vida dela. Só que ela já sabe como que isso funciona dentro da cabeça dela. Então, quando você entende isso e quando você percebe como que você funciona, você vai usar isso pra tudo. E não só pra uma coisa em específico. Isso que eu acho muito legal. E por isso que eu falo que a inteligência emocional é a base de tudo. Então, vamos lá, vamos ao que interessa agora, né? Que eu tô falando muito. Mas eu vou te contar, então, como que a sua cabeça funciona, né? Mas antes disso, eu só preciso te contar como que isso chegou na minha vida, né? Por que eu cheguei nisso, né? Como que eu cheguei nessa fórmula final? Porque se você não souber como que eu cheguei nisso, talvez você não vai entender qual é o poder dela. E você talvez não vai conseguir aplicar com a mesma eficácia que a Chloe aplicou. Então, eu vou te contar rapidamente essa história, que é a minha história, como é que eu cheguei nisso, né?
Eu não sou diferente de muitas mulheres que tem por aí. Então, eu sempre quis ter filho, eu sempre quis casar. E aí, quando eu me casei, eu queria muito ter uma filha. E eu engravidei na primeira vez que eu tentei, gente. Parei de ter uma pílula na semana, na outra, primeira vez que eu tentei, eu engravidei. E eu tomei um susto gigantesco. Porque, olha, todo mundo falava, não, Roberta, vai demorar 1 ano, vai demorar 6 meses, nem se estressa. Eu não. Uma vez, engravidei. E eu fiquei muito ruim de cabeça com esse susto, né? Porque eu tinha imaginado uma outra trajetória na minha cabeça. Eu falei, vamos engravidar, mas foi uma coisa muito pá. E aí, como eu tinha imaginado uma outra trajetória, eu me senti muito sozinha, eu me senti muito desamparada. Pra todo mundo foi um susto, né? Pro pai da minha filha foi um susto, pra mim foi um susto. E nessa hora que eu tava com muita ansiedade, eu fiquei muito ansiosa, né? Muito descontrolada. Eu achei um álibi, que foi a comida. Então, tudo eu comecei a descontar na comida. Eu engordei 40 quilos. Eu fiquei uma coisa assim, quem quiser, depois eu mostro uma foto pra provar isso. Eu fiquei super fora do meu peso. Eu tava muito ruim de cabeça, eu não conseguia me reconhecer direito. O meu casamento desandou. Eu pensei em me separar muitas vezes grávida, porque como foi um susto pra todo mundo, foi uma fase muito difícil, né? E aí, eu falei, cara, eu não vou me separar grávida. Aí eu fiquei junto, continuei casada até a Luísa nascer, segurei o meu casamento. Aí a Lulu nasceu. E aí veio aquele turbilhão de você ter um bebê em casa. Quem tem recém-nascido em casa sabe o que é isso, né? Vem aquele furacão de um bebê. E todo mundo falava pra mim, Roberta, quando você tiver o filho, pelo menos 10 quilos você deixa na maternidade. Eu não, gente. Eu saí com o mesmo peso. Eu falava, não é possível que eu tô com o mesmo peso que eu entrei. Como que isso aconteceu, né? Então eu saí 40 quilos mais gorda da maternidade. E aí eu tentei salvar o meu casamento, mas não deu. Mas a Luísa, ela era o maior amor do mundo, né? Quem é mãe sabe, é o único amor de verdade que acontece na vida da pessoa. Quem não é mãe, quem é pai, quem não é mãe, não entende o que é amor ainda, né? E ela mudou o sentido de tudo, né? E aí um dia eu tava lá com ela, e aí eu me olhei no espelho, e eu me vi quem eu era de verdade ali naquela hora, né? Eu era uma pessoa muito triste, eu tava muito ansiosa, muito fora do meu peso, muito estressada, muito cansada, porque mãe de primeira viagem fica cansada, eu não tinha ninguém pra me ajudar durante a noite, então acorda, você só quer dormir. Minha saúde estava muito prejudicada, eu tinha um bebê, né? A minha carreira tava estagnada, meu casamento não ia muito bem. E toda a força que eu tinha ali tava indo sempre pra Luísa, né? Porque criança pequenininha assim esgota a gente, né? Não sobrava mais nada. Então eu tava me sentindo péssima, eu tava frustrada. E era muito engraçado, porque eu queria muito ser mãe, eu sempre quis muito ser mãe. E eu tinha imaginado aquilo de uma forma muito diferente, né? E aí, nesse dia que eu tava me olhando no espelho, eu falei, gente, como é que eu deixei as coisas chegarem aqui onde chegaram, né? Que dia que foi que eu deixei de me amar desse jeito, assim, em primeiro lugar, né? O que a minha filha acharia de mim se ela entendesse qual era o tipo de mãe que eu tava sendo pra ela, né? Porque se a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente não tem força pra dar pras outras pessoas, a gente não tem o que dar pra ninguém, né? Primeiro você tem que nem aquela história da máscara do avião, né? Quando a cabine vai despressurizar, primeiro você bota a máscara em você e depois você vai colocar a máscara no seu filho. Não tinha máscara pra botar em mim, como é que eu tava querendo colocar nela, né? Então eu tava toda atrapalhada e todas essas emoções que a gente julga as negativas, elas estavam todas em mim. Então eu tava muito atrapalhada. E aí eu falei, gente, eu preciso dar uma reviravolta nisso, não dá pra ficar desse jeito, né? Eu preciso começar a aplicar tudo isso que eu estudo em mim. Tudo que eu faço nos outros eu preciso fazer em mim, né? Aí todo mundo fala, santo de casa não faz milagre. E muita gente duvidou de mim. Muita gente duvidou que eu conseguiria dar a volta por cima, que eu conseguiria emagrecer, que eu conseguiria me livrar dessa ansiedade, dessa tristeza, dessa... Eu tava quase que depressiva, né? E que eu conseguiria retomar minha carreira, que tava parada, né? E aí nessa hora, quando duvidaram de mim, eu podia ter feito 2 coisas, né? Eu podia ou ter ficado com raiva, estourado, ou eu podia ter me encolhido. Eu falei, não, eu não vou nem me encolher e não vou nem estourar. Eu vou provar, eu vou usar essa emoção que veio a meu favor.
duvidou de mim, agora que eu vou fazer. Então, quando duvidaram de mim, eu falei, cara, óbvio que eu vou conseguir, porque eu acredito em tudo isso, né? Tudo isso que eu venho estudando. Eu confio em neurociência, eu confio em inteligência emocional, então isso tem que funcionar comigo também. E foi aí que eu me enfiei ainda mais em estudo, me enfiei ainda mais nessa jornada de entender como é que eu funcionava, de me conhecer, de me observar, de me entender. Isso tinha que funcionar, né? Então, primeiro eu tinha que emagrecer, porque eu tava muito acima do peso, a minha saúde estava muito deteriorada, né? Então, a vida inteira, quem me conhece sabe, eu sempre lutei com a balança. Então, eu sempre tive fases que eu sou mais gorda, fases que eu não sou nenhuma manequim, mas eu sempre tive, eu sempre oscilei muito, até depois da Luísa. Depois da Luísa, nunca mais eu oscilei. Porque eu tenho uma genética ruim, né? Eu tenho um pai que já fez a cirurgia bariátrica, eu tenho minha irmã que já fez a cirurgia bariátrica, e eu tenho uma mãe que é magra porque não come. Só por isso. Porque se comesse, também ia ter que fazer a cirurgia bariátrica. Mas isso não podia ser uma desculpa. Minha genética não podia ser uma desculpa. Porque eu sempre falo que não importa o que a vida fez com você, né? Mas importa o que você faz com o que a vida fez de você. Então, o que eu tava fazendo com a minha vida? Não podia ser daquele jeito. Então, eu tinha que virar uma chavinha pra entender como é que eu ia trocar aquela compulsão alimentar por alguma coisa que não fosse comida. E foi aí que eu entendi que, de fato, eu tinha que acolher aquelas emoções que eu tava sentindo e usar elas a meu favor. Então, não adiantava eu não querer sentir toda aquela ansiedade, toda aquela tristeza. Ela tava ali. Mas eu tinha que usar isso a meu favor, né? Então, porque se eu não fizesse isso, eu não ia ser nem uma boa mãe, nem uma boa profissional quando eu voltasse a trabalhar. E eu nem ia conseguir emagrecer, né? Então, aí que eu comecei a me observar e a desenvolver a minha inteligência emocional. Por que as emoções vinham, quando elas vinham, como elas afetavam a minha gula, a minha ansiedade, a minha tristeza, de todo esse fardo que eu tava carregando, né? Então as pessoas falam assim, o fardo, Deus nunca dá o fardo maior do que o que a gente pode carregar. A gente tem essas frases feitas, assim, né? Só que muitas vezes o fardo é pesado, né? E quem tá de fora não vê isso. Só você mesmo sabe o quanto que esse fardo pesa pra você, né? Então, e aí eu olhava pra cara da Lulu e ela era a coisa mais perfeita que eu podia ter. Ela era um presente. Então eu tinha que tirar força pra poder ser uma boa mãe pra ela, né? Eu quis tanto ter ela. Então eu aprendi a usar as emoções ao meu favor. Isso me ajudou na minha separação. Eu tinha que manter minha rotina, eu tinha que manter meu foco. Eu me separei quando a Luísa tinha 1 ano. Eu tinha que voltar a trabalhar. E eu queria fazer tudo isso de uma forma natural para que a Luísa tivesse uma convivência de família, então que ela tivesse o pai e a mãe juntos. Então hoje em dia a gente convive numa boa, para que ela pudesse crescer forte, para que ela pudesse crescer feliz. Então, eu tinha que voltar a crescer profissionalmente, eu tava estagnada, porque além de eu amar o que eu faço, eu demorei muito pra achar o que eu realmente gostava de fazer, né? Eu ainda tinha uma pessoa que dependia de mim. Então, era uma mãe divorciada, com um bebê de 1 ano, e profissionalmente eu tava estagnada. Então, isso pra mim não tava legal. E a inteligência emocional mudou a minha vida. Também, né? Tudo que eu faço hoje tá baseado nela. Porque... Agora, por que eu não tinha conseguido fazer isso antes, né? Porque sem a ciência, sem entender o que acontece com a minha fase, o que acontecia com a minha cabeça, eu não conseguia fazer isso sozinha, né? Agora, muitas pessoas acreditam que lidar com as emoções é uma coisa de gente que não tem o que fazer. Porque a gente foi criado em um mundo em que a gente, desde criança, fala assim, engole o choro, principalmente homem, tá? Homem não pode, isso aí é mimimi, homem que é homem não chora. Então a gente vai sempre engolindo aquelas emoções. A gente hoje em dia é criado numa sociedade que é feita pra engolir as emoções e a gente é treinado pra ignorar elas. Só que o que acontece com isso? Isso é muito ruim. Porque tudo que a gente vai ignorando, a gente vai guardando, ela vai acumulando, ela não vai embora sozinha. E aí, quando ela sai em forma de pânico, burnout, insônia, irritabilidade, relacionamento ruim, a gente fica egoísta, a gente vai se afastando do mundo, né? Aos poucos. Então, essa cultura, essa mentalidade cultural que a gente tem, ela prejudica muito a gente. Porque no final das contas, nós somos humanos, né? E diferente do que falam, nós somos
emocionais primeiro e depois a gente raciocina. A gente não raciocina primeiro e depois a gente sente a emoção. Isso é comprovado cientificamente. Então nós somos seres emocionais que pensam e não seres racionais que sentem emoção. Então, isso tudo é muito ruim. Agora, então, eu vou tentar te entregar o máximo desse conteúdo de como você vai, finalmente, né? Como que você vai fazer isso, agora que você já sabe da minha história, já sabe da história da Chloe. Como é que você vai, de fato, colocar isso em prática, tá? Mas nesse tempo que eu tenho, que não é muito, mas eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível pra você agora. Então, vamos lá. O que é inteligência emocional, né? É a habilidade que a gente tem de integrar pensamento em sentimento com o objetivo de otimizar resultado. Então, é você pegar a emoção que vem, você raciocinar sobre ela para otimizar resultado. Não dá para não sentir a emoção. Ela vem porque a emoção é um estímulo químico que acontece no nosso corpo e que a gente tem que aprender a lidar. Qual é a grande sacada aqui? É você aceitar que aquela emoção veio, não dá pra ir lutar contra ela, e você aprender a responder conscientemente em vez de reagir no modo automático, tá? Como que a nossa cabeça funciona? A gente tem basicamente, né, isso aqui tô falando muito resumidamente, a gente tem basicamente dois cérebros, vamos dizer assim. A gente tem o cérebro emocional e a gente tem o cérebro racional, né? E o nosso cérebro, no geral, ele gasta muita energia do nosso corpo. Ele foi feito para economizar energia. Por quê? Porque é um modo de sobrevivência. Vamos pensar lá na época das cavernas, nós somos animais, né? Lá na época das cavernas a gente não tinha energia o suficiente, a gente não tinha fonte de energia o suficiente e a gente tinha perigos reais que aconteciam o tempo inteiro. Então tinha animais que atacavam, então o homem saía para caçar, por exemplo, ele podia ser atacado por um animal que poderia matar ele. Então o cérebro emocional nessa hora funcionava e fazia com que ou ele lutasse, ou ele fugisse, ou ele paralisasse, alguma coisa assim. Então, a gente tem esses dois tipos de cérebro e nosso cérebro está sempre tentando economizar energia. Para isso, ele tem reações automáticas que ele sempre usa. E são sempre as mesmas, tá? Então, quando a gente estoura, por exemplo, o nosso cérebro tentando economizar energia. Ele tá funcionando meio que sozinho pra gente, pra que a gente gaste menos energia. E quando o cérebro funciona sozinho, ele faz 4 coisas. Ou ele foge, ou ele luta, ou ele paralisa, ou ele desmaia. Agora, qual é o grande problema aqui? O cérebro emocional, a gente tem dois, o emocional e o racional. O cérebro emocional, ele age 5 vezes mais rápido do que o cérebro racional. Por isso que eu falo que nós somos seres emocionais que raciocinam e não seres racionais que sentem emoção. Então, ele sempre, a emoção sempre age primeiro, tá? E a gente chama isso do sequestro das amígdalas. As amígdalas são duas azeitonas que a gente tem aqui. E elas que fazem com que, elas que tomam conta do nosso cérebro emocional. E sempre que as amígdalas tomam conta, que o cérebro emocional age primeiro, antes do cérebro racional, a reação que a gente tem é desproporcional à causa dela. Então a gente sempre reage muito a mais do que o que causou aquela emoção. Agora vamos lá, qual é o grande problema de tudo isso? Hoje em dia, a gente não tem perigos reais que nem a gente tinha antigamente. E o nosso cérebro, ele não sabe distinguir qual é o perigo real de sobrevivência do perigo imaginário. Então, o perigo real, quando é um perigo de sobrevivência, a gente tem que deixar a amígdala tomar conta, sim. O cérebro emocional vai tomar conta, você vai ou lutar, ou fugir, ou paralisar, ou desmaiar para a sua sobrevivência. Só que muitas vezes, sei lá, na briga de trânsito, na briga com a sua mulher, quando o seu marido deixa a tampa da privada levantada, que você quer matar ele, e nessa hora, a emoção vem, e porque ela age mais rápido do que a parte racional, e você reage a perigos imaginários como se fosse perigo de vida real. Agora, qual é a grande sacada aqui? A gente pode racionalmente ligar ou desligar o seu cérebro emocional e o seu cérebro racional. Porque como o cérebro foi feito para economizar energia, os dois nunca funcionam juntos. Então, ou funciona um, ou funciona o outro. E quando a gente liga o seu cérebro, quando a gente liga o cérebro racional, é um caminho mais comprido que a emoção faz dentro da nossa cabeça. Porque a parte emocional tá tipo aqui, né? A parte racional tá aqui em cima.
Essa parte da frente é o neocórtex. Ele tá aqui, é a parte CEO do cérebro, que a gente chama. Então, a emoção, em vez de só fazer assim e ir embora, ela tem que fazer esse caminho um pouquinho mais comprido. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu vou te contar quais são os 3 principais pilares da inteligência emocional. Quando a emoção vem, a gente tem que fazer com que ela faça o caminho comprido, tá? Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é a autoconsciência. Qual é o nome que eu vou dar para aquela emoção que veio? A gente tem uma mania muito grande de colocar todas as emoções em um mesmo nome, em um mesmo grupo. Então, é tudo tristeza ou é tudo ansiedade. E não é assim. Tem muitos nomes que a gente pode dar, tem muitas classificações que a gente pode ter. Só que como a gente foi treinado para não sentir aquela emoção, para não prestar atenção nas coisas que a gente sente, isso é cultural, a gente não sabe nem os nomes que as emoções todas têm, tá? E para isso tem uma tabela, que chama tabela de Plutchik, que é muito boa para ajudar a gente a dar o nome para aquela emoção. Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente dá o nome para aquela emoção e a gente entender qual é a frequência que ela vem. Por quê? Sempre que a gente tem uma emoção que vem com muita frequência, isso é um padrão de comportamento que a gente tem. Então, sempre que a Luísa faz manha, eu fico pé da vida com ela e eu estouro e brigo com ela. Isso é um padrão emocional. Então, na hora que ela começou a fazer manha, eu já vou lá e já estouro. Isso não é legal. Porque ela é só uma criança. Então eu reagir dessa maneira não é o que condiz com a pessoa, com a mãe que eu quero ser. Então, eu tenho que aprender a racionalmente conversar com ela. Então, os padrões comportamentais são uma ótima forma da gente começar a entender quais são as emoções que vêm. Só que para isso, a gente tem que começar a contar a emoção. A gente tem que começar a parar e no final do dia entender qual é o tipo daquela emoção que veio, que emoções que veio para você, né? E quais são os seus padrões comportamentais. É muito difícil de no começo você identificar essas emoções, porque a gente foi culturalmente, a gente foi criado para não prestar atenção nelas. A gente foi criado para engolir, e principalmente os homens, tá? Muito mais do que as mulheres. Mas, então a gente foi... No começo vai ser difícil, mas você tem que parar todos os dias, quando você está desenvolvendo a sua inteligência emocional, e entender o que você está sentindo, que emoções que vieram para você, qual é a frequência disso e quais são os seus padrões comportamentais. Sempre que os padrões comportamentais vêm, o nosso cérebro reage da maneira piloto automático. A gente já aprendeu a fazer assim, né? Você vê que criança tem muito padrão comportamental. Por quê? Porque o nosso cérebro está sempre querendo economizar energia. Então é mais fácil a gente sempre reagir daquela maneira em vez da gente responder da forma consciente, né? Nunca te mandaram engolir o choro? Direto, eu vejo, engole esse choro. Isso pra mim é uma coisa muito ruim, né? Sei lá, isso é como eu imagino, né? Eu sempre falo pra Luísa, filha, se acalma, quando você se acalmar, você vem conversar comigo. E ela vai demorar o tempo que ela quiser pra se acalmar, deixa ela chorar. Ela vai entender aquilo ali, ela vai lidar com aquela emoçãozinha dela, quando ela se acalmar, ela vem conversar comigo, né? Então, a gente foi criado para não aprender, para não se perceber, né? Para que as nossas emoções passem despercebidas. Então, a primeira coisa é, qual é o nome dela? E com qual frequência que ela vem? E qual é o padrão comportamental que você tem em relação a isso. Porque geralmente, nessa hora do padrão comportamental, a sua amígdala vai tomar conta, seu cérebro emocional vai funcionar mais rápido e você vai reagir em vez de responder conscientemente. E o que vem depois disso é o segundo pilar aqui, é a consciência emocional. Então, uma vez que eu sei qual é o nome que aquilo tem, qual é a frequência que aquilo tem, o que eu vou fazer com isso que eu identifiquei, né? Porque não adianta nada eu só saber o nome daquilo, mas se eu não vou entender o que é que eu vou fazer com aquela emoção. E aí, é a ideia da gente ser intencional com as emoções, ao invés da gente agir no piloto automático. Qual é o tipo de resposta que eu quero dar para aquilo, né? Que condiza com quem eu sou e com quem eu quero ser. Agora, o principal é da onde que eu vou tirar motivação para, de repente, mudar essa forma de comportamento, porque isso é uma forma de comportamento, né? Então, são as motivações intrínsecas, aquelas que vêm de dentro da gente, né? E como é que a gente desperta isso? Tem duas principais aqui, né? Que é você ter uma mente otimista e quais são os seus valores,
tá? Vamos começar pela mente otimista, uma mente positiva, né? Isso daí é uma questão de escolha. Você ter a mente otimista é uma habilidade que é totalmente desenvolvida. Você aprende a ter uma mente otimista. Da mesma maneira que você, se você é uma pessoa muito negativa, que você aprendeu a ser uma pessoa negativa. Então, então você escolhe, né? Se você vai querer ver o copo cheio ou se você o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? A história do meio copo. Qual é o que você vai querer, né? Porque no final das contas, você ser otimista ou você ser pessimista, o fato que tá causando aquilo não vai mudar. De qualquer maneira, o fato não vai mudar. Então, a escolha inteligente é você ser otimista. Então, mas agora, o bom disso aqui, o otimismo é uma habilidade aprendida, né? E que você treina pra isso, né? E uma vez que você tem uma mente otimista, então você já começa a acreditar que as coisas vão ser melhores e que vão dar mais certo, você já consegue raciocinar um pouquinho melhor, né? Só de você dar um nome pra sua emoção, você já coloca aquilo na parte racional do seu cérebro e quando o racional liga, o emocional desliga. Depois que você tem uma mente otimista, você tem que se basear nos seus valores. Quais são os seus valores, né? O que são os valores, né? Pra começar, né? Os valores são características tão fortes que a gente tem, que a gente age e a gente faz as nossas escolhas em função dos nossos valores, né? Então, qual é o caminho que a gente vai seguir, né? A gente, mesmo que inconscientemente, a gente tá sempre escolhendo, a gente tá sempre agindo em função dos nossos valores. E olha que perigo isso. Ó, nas minhas 2.000 horas de coaching, eu nunca vi nenhuma pessoa que eu virei e perguntei assim, fulaninho, quais são os seus 5 principais valores? Ninguém soube me dar essa resposta. Se alguém souber, por favor, escreve aí nesse chat, porque ninguém sabe me dar a resposta disso. Eu nunca peguei ninguém que soubesse. Então, você aprender quais são os seus valores é muito importante. Porque você vai inconscientemente agir e tomar as suas escolhas em função deles. E esse é o primeiro presente que eu vou entregar pra vocês no final da live. Eu vou dar um vídeo e um exercício explicando como é que vocês vão descobrir quais são os valores de vocês, porque isso é fundamental. E aí você começa a ver as coisas que você já fez no passado, você vai ver que são todas baseadas nos seus valores. Ou as coisas que te incomodam, por exemplo, sei lá, no meu trabalho me incomoda muito tal coisa. Muito provavelmente aquilo não condiz com um valor seu muito, muito importante. E aí que tá aquela pergunta que eu sempre faço, né? Quando você estoura, aquilo condiz com os seus valores, né? Ou quando você se paralisa, aquilo condiz com os seus valores também, né? Aquilo faz parte de quem você quer ser. Então, mente otimista, valores são duas coisas muito fortes porque que te dão força pra você entender o que você vai fazer com aquela emoção que você já deu nome na autoconsciência, né? E outra coisa, outra motivação muito grande, uma motivação muito grande para que você consiga entender o que você vai fazer com isso, que a gente tem que pensar muito, é o balanço do nosso corpo. Porque o que acontece, né? O nosso cérebro, ele gasta muita energia. E muitas vezes, principalmente agora nessa época de pandemia, por que tem muita gente que tá sempre assim? Ai, meu Deus do céu, nossa, a pandemia, eu tô muito ruim de cabeça, eu não tenho força pra fazer nada. Nossa, tem muita gente com a cabeça zoada. Por quê? Porque a pandemia colocou a gente em uma situação em que a gente tá tendo muita perda antecipatória, que a gente chama, né? O nosso cérebro vai entendendo toda essa falta de rotina, falta de saber o que vai acontecer, falta de estabilidade, medo de lidar com uma doença, o que vai acontecer, alguém pode morrer, o meu trabalho, eu tô ganhando menos. Todas essas preocupações vão fazendo com que a gente vá minando a energia do nosso corpo, né? E a gente tem que sempre balancear essa energia, que é o balanço do corpo. Então, a gente tem que fazer depósitos conscientes no balanço do nosso corpo. Cada um sabe quais são os depósitos que funcionam pra você. Pra mim, montar cavalo, cada vez que eu chego na época que eu monto um cavalo, é a única hora que eu tô sem o meu celular, aquilo é um depósito que eu faço conscientemente. Agora eu tô fazendo uma coisa pra mim, e aquilo me enche de energia, tanto na pandemia, antes da pandemia. Se não monto, se eu não vou lá, se eu não tenho aquele momento pra mim, onde eu esvazio a minha cabeça, onde eu recarrego as minhas energias,
pra mim, eu não consigo, eu fico muito desbalanceada. Então a gente ter noção de que o nosso cérebro gasta muito da nossa energia, essas instabilidades tiram muito a nossa energia, e aí quando a gente tá com menos energia, a gente tem menos força pra responder e não reagir às emoções que vêm. E a outra coisa é a gente aprender a reprogramar aquelas emoções que vêm, porque elas vão vir. Então, no caso da Chloe, ela aprendeu como é que ela ia fazer pra lidar com o medo, com a ansiedade, com a pressão. Hoje em dia ela usa isso a favor dela. O que falaram pra mim, por exemplo, quando eu tava com a Lulu pequenininha, que eu não ia conseguir, que eu não ia emagrecer, que eu não ia conseguir, que eu tava muito no fundo do poço, eu poderia ter usado pra me deixar mais no fundo do poço, né? Aquilo poderia ter me colocado ou pra baixo ou pra cima. E eu escolhi reprogramar aquilo e usar aquilo como força pra cada vez que eu quisesse sair do regime, pra cada vez que eu quisesse não ir fazer um exercício, pra cada vez que eu quisesse fugir daquele caminho que eu tinha me propus, meu Deus do céu. Bom, mas daquele caminho que eu tinha escolhido pra mim, essa dúvida me dava força. E tem uma frase muito bacana também, que é da Marinha Americana, né, do Exército Americano, que muitas das guerras que eles fizeram, né, inclusive recentemente, eles diziam que a dor é a fraqueza que saía do corpo deles. Então, olha lá, uma maneira de você ressignificar a dor, né? A pessoa que tá sentindo dor, uma vez que aquilo lá é uma coisa fraca que tá saindo do corpo dela. Uma vez que ela sentiu aquela dor, ela vai ser uma pessoa mais forte. Então, nada na vida tem só o lado ruim. Tudo tem um lado ruim e tudo tem um lado bom. E aí, por fim, o último pilar da inteligência emocional é a autodireção, né? O porquê que a gente vai fazer o que a gente... então, você já deu o nome, você já sabe o que você vai querer fazer com aquilo, né? Agora, por que você vai fazer aquilo? Por que de repente, você vai parar de agir da maneira com que você agiu todos esses anos na sua vida e você vai agora agir de uma maneira diferente, né? E eu vou dizer, tudo que eu ensino, tudo que eu passo, tudo que eu entrego de conteúdo, ele na teoria é muito simples de entender, mas você tem que ter muita persistência, muito foco, muita motivação para você conseguir colocar isso em prática, porque realmente é um exercício. Você precisa aprender a agir daquela maneira, né? Então, por que a gente vai fazer agora isso de uma maneira diferente? A primeira coisa que você tem que pensar é empatia, que é uma palavra que infelizmente foi muito banalizada. Você tinha hashtag empatia por todos os lugares aí, e o que me incomoda, porque a empatia é uma coisa muito importante, né? O que é empatia? É você aprender a enxergar com o olho do outro, na condição do outro, né? E diferente a empatia tem sempre uma atitude que vem junto com ela, se não é simpatia. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma amiga que seja muito triste e que ela quer um abraço. Vou dar um exemplo simples. Eu entendo por que ela tá muito triste, né? Então eu sei o que tá acontecendo com ela. Eu entendo cognitivamente o que tá acontecendo com ela, né? Fisicamente, por que ela tá muito triste. Eu entendo emocionalmente por que ela tá muito triste, porque eu tô vendo isso pela perspectiva dela, olhando com os olhos dela, com a experiência de vida dela. Mas se eu não tenho uma coisa chamada cuidado empática, o que eu vou fazer em relação àquilo, a empatia de nada funciona. Aí vira simpatia. Então, a empatia tem uma ação no final. Se eu não der o abraço de fato nela, não adiantou nada eu entender o porquê que ela tá assim e emocionalmente o porquê que ela tá assim, né? Então, é muito importante a gente ter essa empatia com o outro. Isso ajuda muito no porquê que você vai fazer as coisas que você vai fazer, porque que a partir de agora você vai agir de uma maneira diferente, né? E tem uma outra coisa que é muito importante também, que é a autoempatia. Qual é a empatia que você tem com você mesmo, né? Consigo mesma. Porque que muitas vezes a gente é muito duro com a gente fica se culpando de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, e a gente se cobra muito, a gente chibatada, né? Você quer muito que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, e você ser muito duro com você faz com que uma hora você acabe espanando. Então a gente também tem que ter um pouco de autoempatia, é muito importante. Então a empatia, para essa história do porquê que você vai agir da maneira com que você quer agir agora, ela é fundamental. A segunda coisa que eu sempre falo aqui, que também vem nessa parte do porquê, é o propósito de vida, né? Qual é o seu propósito de vida, né? O que você veio fazer aqui, né?
Por que que você tá aqui? Quando você entende isso, fica tudo muito mais fácil, né? Lembra que lá no começo da live eu falei um pouco sobre propósito de vida, qual era o meu propósito, né? Qual é o meu propósito? Por que que eu tô aqui hoje? Eu demorei muito para chegar nessa resposta. Mas o meu propósito de vida é poder transformar a vida das pessoas que eu tenho o privilégio de tocar um pouquinho melhor. Se eu conseguir fazer com que a sua vida, depois que você assistiu esse conteúdo, fique um pouquinho melhor, meu, muito obrigada. Você já tá contribuindo pra mim. Por quê? Ai, Roberta, você é a Maria Teresa de Calcutá. Não, não sou. Eu faço isso porque cada vez que eu tô agindo em função do meu propósito, eu tô me transformando em uma profissional melhor, porque eu tô sempre estudando e tô sempre buscando ser melhor para poder impactar mais positivamente a vida das pessoas. Eu tô acrescentando na vida dos outros. Eu acredito muito nessa história de quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu entrego muito conteúdo no meu Instagram de graça, mas muito conteúdo. Conteúdo bom, que eu acho que realmente muda a vida das pessoas. Mas, cara, isso pra mim faz com que eu acorde todos os dias e que eu tenha força pra acordar, pra fazer. E toda essa jornada, né, que a gente tem que passar, que é igual pra todo mundo. Então, pra mim, eu agir em função do meu propósito. É muito importante eu saber qual é ele, né? E aí, o que acontece, né? Então, o que é o propósito? Muitas pessoas acreditam que isso aí é uma coisa mirabolante. O meu é muito simples. Fazer da vida das pessoas que eu tenho o privilégio de tocar um pouquinho melhor. Imagina se eu puder fazer a sua vida um pouquinho melhor, já tá bom, porque se você conseguir melhorar um pouquinho constantemente, no final das contas é um pocão. A gente não pode querer melhorar um pocão de uma vez só. Isso não funciona. A gente expande e acaba que a gente não chega onde a gente quer. Então, o que é o propósito? É um sentido dominante da vida. E dominante de valor. Então, ele tem que ser o nosso norte. Então, é muito importante você saber qual é o seu propósito. Isso vai ajudar muito nesse porquê. Por que você vai agir dessa maneira, né? E o mais importante é que o propósito, o seu propósito não pode diminuir ninguém, né? Ele tem que acrescentar na vida dos outros. E não pode ter um fim. O meu propósito nunca vai terminar. Vai ter sempre alguém que eu possa tocar de uma forma diferente, né? E por fim, desses 3 pilares que eu tô contando aqui, uma coisa muito importante e que é uma forma da gente mensurar, né, o quão evoluído emocionalmente você tá, é a conexão emocional. Quando eu consigo entender o que eu sinto, o que acontece comigo e como que eu funciono, eu consigo de uma forma muito mais eficaz e muito mais construtiva entender o que acontece com as pessoas à minha volta. Eu tenho muito mais empatia pelo que os outros sentem, né? E com isso eu construo melhores relações. E a nossa vida, ela é feita de relações. Tanto profissionais, pessoais, familiares. Então, eu acho que a conexão emocional no final é uma ótima maneira de você conseguir mensurar o resultado desse trabalho aqui. Eu sei que é um conteúdo muito, muito denso. Eu tentei mostrar isso pra vocês da forma mais simples possível, mas por mais que eu queira, eu não consigo entregar todo o tema aqui, né? Com esse tempo que eu falei que eu não ia fazer uma live muito comprida, né? Eu não consigo, porque quando você tá fazendo isso, você tem o tempo dos exercícios de reflexão, pra você poder colocar em prática o que você tá aprendendo, mas lembra que eu contei que eu ia dar 2 presentes pra vocês? O primeiro é o exercício de valores, para vocês entenderem quais são os valores de vocês. E o segundo que eu vou dar um PDF com esse conteúdo resumido de uma forma bem bacana para que você possa ter. Vou te dar isso de presente, né? Mas agora, o máximo que eu consigo entregar nesse tempo é isso aqui. Porque você tem que ir colocando em prática, você tem que entender quais são os seus padrões emocionais, você tem que começar a se auto-observar, né? Existem detalhes, né? E se eu fosse me apegar a todos esses detalhes, essa live ficaria muito comprida, né? Agora, se você quiser aplicar isso sozinho, tem muito mais desse conteúdo de real valor nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram.
E quem me segue sabe disso. Então, tem muita coisa que pode complementar a esse PPT que eu tô te dando aqui. Agora, esse conteúdo não tá numa ordem cronológica de aprendizado, porque eu fui colocando ele conforme as coisas foram acontecendo. O meu Instagram tá lá já faz um tempão, então isso é uma coisa que tá lá há muito tempo que eu venho colocando isso, né? Então, o que eu tenho pra te oferecer aqui é um caminho mais rápido e muito mais fácil, aonde você vai economizar o seu tempo e principalmente toda essa jornada que eu passei, né? Lembra lá no começo que eu falei que eu tinha uma oportunidade pra você? Então é essa oportunidade que eu tenho aqui agora, né? Eu tenho um atalho. E isso é exclusivo pra, eu só quero entregar isso pra quem ficou comigo até agora. Por quê? Porque o meu propósito é, de fato, impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. E que tenha real valor. Então, eu não quero entregar isso pra qualquer pessoa. Então, pra quem ficou comigo até o final, eu vou dar essa oportunidade, né? Pra você que quer um pouco mais da minha ajuda e da minha experiência. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, pode continuar me seguindo, eu vou ficar feliz da vida, só de você estar aqui ouvindo esse conteúdo tá muito bom pra mim. Então, qual que é a transformação que eu tô te oferecendo, né? Isso não é só, o que eu tenho pra te dar não é só um curso online, né? É a oportunidade de você ter o conteúdo que me levou 10 anos, investimento e muito tempo de estudo, de forma resumida, agregada e principalmente comprovada por um monte de cliente meu que já usou essa mesma forma, tá? Essa mesma teoria, tá? Então, é um conteúdo dinâmico, super interativo, que tem exemplo, que tem palestra, tem trecho de filme. Ele é super leve, super gostoso de assistir e tem uma linguagem muito simples, tá? Eu fiz um negócio simples. E o melhor de tudo, eu já comprei muito curso online, que fala, gente, mais um curso online, eu vou ter que passar 15 horas fazendo esse negócio. Não, não é. Esse conteúdo não tem nem 3 horas. Acho que é 2 horas e alguma coisa, né, gente? Acho que é 2 horas e 40. 2 horas e 20, olha lá, menos de 3 horas. Então, ele tá em 4, eles são 4 módulos, que tem 26 aulas 100% online, que a partir do momento que você compra, você pode acessar todas elas, da onde você quiser, na hora que você quiser, durante um ano. Então, e sem demorar uma eternidade. Então, é muito simples, né? Então, aí, a minha pergunta é, será que você tem 3 horas, né? Pra entender realmente como é que você vai se transformar na melhor versão, na sua melhor versão, né? São 3 horas. Então, agora tem uma coisa muito importante. Eu não quero que isso vá pra qualquer pessoa, porque eu demorei muito pra chegar até aqui. Então, eu não quero que isso vá pra qualquer pessoa. Eu vou abrir a venda dele agora, hoje, terça-feira, assim que acabar essa live. É durante a live que abre? Sim, nós vamos fixar o link agora. Ah, eles vão fixar um link agora aqui. No chat. Já fixou o link? Vai fixar agora. Ah, eles vão fixar um link aqui no chat. Então, eu vou abrir agora e eu vou deixar isso durante uma semana aberto. Quem tem o meu e-mail, quem cadastrou o e-mail pode receber isso por e-mail. Quem não cadastrou, pode botar o e-mail aqui no chat pra cadastrar, não pode? Pode. Então pronto, pode botar o e-mail aqui no chat pra cadastrar. E depois de uma semana, eu vou fechar esse negócio. Eu não vou mais vender. Terça-feira que vem. É uma semana. Terça-feira que vem, à meia-noite, eu fecho esse carrinho e eu não sei de novo quando é que eu vou colocar isso pra vender. Por quê? Porque eu quero entregar pra quem tá comprometido. Eu não quero entregar de mão beijada um negócio que eu demorei um tempo pra fazer. Eu gravei, eu editei, eu reeditei. Os meninos estão aqui comigo, sabe? O tanto que eu fui cri-cri pra editar esse negócio. Mudei, desmudei. Eu quero entregar isso pra quem realmente vai ver valor nisso, né? E muito provavelmente eu só vou abrir, eu só vou disponibilizar esse conteúdo no ano que vem. Agora você deve estar perguntando quanto é que isso vai custar, né? Calma que não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mas antes de te contar isso, tem mais uma coisa. Se você comprar esse curso, né, de inteligência emocional que chama No Comando da Mente, você vai ganhar 2 bônus, né? Os bônus, eu só vou liberar eles depois de 10 dias que você comprou o conteúdo e eu vou te contar o porquê agora. Eu fiz 2 bônus que eles são extras e eles vão complementar muito o conteúdo do curso, né? Um deles
É um e-book que chama Cuidando do Corpo e da Mente, onde eu vou falar sobre respiração diafragmática, eu vou falar um pouco sobre meditação, vou falar um pouco sobre o ritual do sono e vou falar um pouco sobre as manhãs poderosas. E o segundo bônus, que é muito bacana, é um outro e-book também que eu vou falar um pouquinho sobre inteligência emocional e carreira. Por que eu vou falar sobre inteligência emocional e carreira? Como que você aplica a inteligência emocional no mundo corporativo, né? Por que disso? Eu já tenho um outro curso gravado sobre que vai chamar no Comando da Carreira. E quem tiver comprado esse, pode comprar o outro, tendo esse bônus com um preço muito reduzido do que eu vou vender no mercado. Então, por que eu só vou entregar esse negócio mais pra frente? Em 10 dias eu vou contar isso pra você. Agora, vamos lá. Vamos falar aqui um pouco de preço, né? Você consegue colocar o... Sim, qual que vai entrar primeiro? Então, ó, se você fosse fazer coaching comigo, minha hora custa 650 reais, tá? Uma hora minha custa 650 reais. Vamos supor que esse curso tenha 3 horas. E aí você vai... Vamos fazer isso vezes 3, dá 1.950. Chega meio... Aí, agora, vamos considerar que por ser um conteúdo gravado, eu vou cobrar metade do preço, que seja um total de 975 reais. Mais os 2 bônus que eu vou te dar. Então, os 2 custam 200... vamos supor que os 2 custem 250 reais. Seria um total de bônus de 500 reais. Aí o curso inteiro sairia, na teoria, 1.475 reais. Eu não vou cobrar isso de você. Eu não tenho intenção de cobrar isso de você. Pra você, como isso aqui é como se fosse meu filho. E como eu quero gente que realmente faça sentido, porque eu quero atingir o meu propósito aqui, pra você que ficou comigo, eu vou colocar esse curso 10 vezes de R$ 49,80 pelo Hotmart. Vai dar R$ 498 reais. Menos de R$1,50 por dia durante um ano de conteúdo que você tem pra se transformar na sua melhor versão e pra você mudar a forma que você pode se comportar. Pode tirar. Então, quanto será que custaria, né, se você fosse contratar um coach ou se você fosse passar por tudo isso que eu já fiz, né? Ou cometer esses erros todos que eu já cometi, ou... Então agora eu vou te dar um resumão disso tudo, né? Agora, se mesmo assim você ainda tá assim, putz, será que eu compro isso? Meu Deus do céu, vou gastar esse dinheiro, R$1,50 por dia durante um ano, essa fortuna toda. Mas será que isso funciona pra mim? Gente, não sei. Quanto que custa passar mais um ano explodindo, magoando as pessoas que você gosta, sem saber se controlar, sofrendo de ansiedade, sofrendo de burnout, né? Por isso que eu falo que isso não tem um custo. Isso pra mim, isso é um investimento, né? Qual é o custo de você lidar com ansiedade, com medo, né? Qual é o custo de você magoar as pessoas, né? Qual é o custo de você não progredir profissionalmente? Será que se você não soubesse... Se você não pudesse progredir profissionalmente, isso não te custaria R$1,50 por dia, né? Quanto que custa o seu tempo, né? Mas, se mesmo assim você tá em dúvida, eu vou te dar uma garantia, porque eu confio nisso que eu tô falando. Eu tenho total noção do que eu tô entregando aqui, né? Então, como é que funciona? Você vai comprar esse curso pela Hotmart e lá o curso tem em torno de 3 horas de duração. Eu vou te dar uma semana pra você assistir o curso inteiro se você quiser. E se você não gostar, você fala assim, puta, Roberta, isso não é pra mim, eu achei esse curso uma porcaria, eu devolvo o seu dinheiro. O risco é meu, tá bom? Eu vou lá e eu devolvo o seu dinheiro sem você ter que me contar por quê. Você vai mandar um e-mail lá no Hotmart, não gostei do curso. Não precisa nem falar isso. Se você quiser me contar por que você não gostou, se você não gostou, pra me ajudar, adoro feedback, vou achar demais. Se você não quiser nem me contar o porquê, só fala assim, quero meu dinheiro de volta, eu devolvo o seu dinheiro, não precisa parar de me seguir, pode continuar, vamos continuar amigo, coração, não tem importância nenhuma, tá bom? Se isso não for pra você, não tem problema. Se você me falar isso não agregou valor, devolvo o seu dinheiro e tá tudo certo entre a gente. Então, olha lá, você pode comprar, você compra o negócio, o curso, você tem uma semana pra assistir um curso de 3 horas, não gostou? Devolve, tá tudo certo. Por que eu só vou entregar o bônus depois de 10 dias? Porque eu quero que eu só vou entregar o bônus pra quem realmente ficar comigo. Eu não vou entregar a possibilidade de ter todo esse bônus, né? E de ter a possibilidade de comprar o curso da carreira, que tá maravilhoso também, por um preço totalmente diferenciado,
Se você não quiser ficar, se você não tiver gostado, se você não quiser ficar comigo. Eu quero pessoas que realmente estão vendo valor e estão querendo evoluir dessa forma. Então, é isso que eu tenho pra oferecer aqui. Vamos ver, querem do link do bônus? Como é que é o link do bônus? O link do bônus vai no chat. Eu vou mandar no chat o vídeo valor. Verdade. Pra quem esperou aqui, tá vendo, gente? Eu não sei fazer live desse direito, mas pra quem esperou até aqui, vai ter um link agora, que são essas duas coisas que eu falei que eu ia entregar pra você, que é o exercício de valor e o PPT, o PDF com todo o conteúdo dessa live. E aí você tem uma semana. Pra quem não tiver dado o e-mail, manda o e-mail aqui, pra quem não se cadastrou, porque é através do e-mail que a gente pode mandar esse curso, e ele vai estar disponível na plataforma do Hotmart. Então, quem quiser, entra lá, vai ser um grande prazer. Será que a gente quer botar... Tem alguma pergunta aí, vocês que estão vendo o chat? Gente, quem quiser fazer pergunta, apareceu agora aqui o link do bônus. Vai passando aí pra mim. Como é que eu posso fazer pra ver as perguntas? Você quer ver com ele? Olha a Tina aqui, ó. Meu propósito de vida é ser feliz em tudo que eu fizer. Esse é um bom propósito, Tina. E não vai acabar nunca. Quem mais que tem aqui falando, tem gente que colocou aqui meu Insta. No meu Insta, provavelmente lá no link da bio vai estar vai estar o link da compra. O link da compra do curso? Então, no link da bio também vai ter, né? Ai, obrigada quem falou que a live foi maravilhosa. Cami, obrigada pelo conteúdo. Quem mais que tem aqui? Então, gente, acho que é um pouco... Inteligência emocional é tudo. Eita, nós. Acho que é isso, né? Não sei. Bom, se alguém tiver alguma pergunta aqui, eu não falei aqui, pode mandar pra mim, pode mandar no meu Insta, eu tô sempre respondendo as coisas. Me segue no meu canal do YouTube, que eu preciso de vocês pra poder fazer com que eu tenha mais relevância e que o YouTube mostre mais os meus conteúdos. E é isso. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar aqui? Que eu lembrei não. Então, gente, eu queria agradecer enormemente por vocês estarem aqui, agradecer pelo tempo de vocês, agradecer por terem me ouvido, porque eu sei que tem uma coisa que a gente menos tem. E muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da live. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta? Qual é a pergunta? Passa pra ela. Já vai, deixa eu ver aqui. Cliquei aqui. Explicar um pouquinho sobre o que é o burnout. Gente, o burnout é uma reação que a gente tem. É que nem uma crise de depressão, só que o burnout ele é sempre causado por fatores do trabalho. Então, o burnout nada mais é do que uma depressão gerada por fatores do trabalho. E eu vou falar muito disso no curso de carreira, que vai vir logo mais. Então, o burnout é como se fosse uma crise de depressão, mas relacionada com o trabalho. Tem mais alguma coisa aqui, será? Um pouquinho do burnout. Acho que é isso, né? Será que tem mais alguma coisa, gente? Só isso. Acredito que seja isso. Adorei, parabéns. Bom, gente, obrigada pra todo mundo que mandou aqui. Ela perguntou qual é o e-mail. Qual é o e-mail do que, será? Qual é o e-mail pra se não gostar do curso e quiser devolver? É lá na Hotmart, tem um e-mail. Quando você compra, eles te mostram o e-mail. Você não pode mandar no meu pessoal, pode mandar no meu Instagram, eu dou um jeito de devolver. Eu só quero só quero que você tenha o meu curso se ele realmente fizer sentido pra você. Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. E espero encontrar com vocês em breve.